Olá, meus queridos amigos e ouvintes e seguidores da Escola Bíblica Virtual. Tudo bem com vocês? Que bom, estamos aqui novamente com a Escola Bíblica Virtual e agora, nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Antes de começar a falar dos Atos dos Apóstolos, que você possa estar dando like, compartilhando, lembrando de convidar pessoas, escrever qualquer sugestão, dúvida, quem sabe eu possa ajudar você. Me desafiar também a pesquisar mais, isso é bem legal, vai ser bem interessante e poder interagir com vocês dessa forma. Lembrando que no Facebook eu tenho também a Escola Bíblica Virtual, como no YouTube, então fica bem à vontade. Para quem não tem mais Facebook, poder acompanhar no YouTube, ok? Já falamos dos evangelhos, estamos no Novo Testamento, e vamos falar agora do segundo bloco, segundo tema que tem no Novo Testamento, que é o livro histórico. Só tem um livro histórico, diferentemente do Antigo Testamento, que tem aí vários livros históricos. O livro histórico do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos, né? Muitas pessoas chamam de Atos, mas ele é conhecido como Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos ele é escrito por Lucas, o evangelista Lucas, quem escreveu o Evangelho de Lucas. Até se pegar no início do primeiro capítulo de Lucas, do versículo de 1 a 4, e no início do primeiro capítulo de Atos, você vai ver que é a continuidade. Ele escreve para a mesma pessoa, ele continua explicando o que ele está falando. Então, o Lucas tenta criar uma narrativa histórica dos tempos imediatamente após a ascensão de Jesus. É o único livro que vai ter esse tipo de narrativa, não vai ter mais. Tem os evangelhos e depois as cartas, mas não tem um histórico. Então nós podemos ver que ele, como se terminasse o Evangelho de Lucas e começasse o livro dos Atos Apóstolos. Inclusive, alguns autores, alguns teólogos acreditam que Atos e Lucas eram um livro só. Ele foi apenas dividido por questão temática, porque ele apresenta informações que se complementam. O livro dos Atos Apóstolos ele mostra a extensão do cristianismo primitivo, inicial, né, quando começou. E ele foi escrito para explicar a emergência da comunhão religiosa mundial através da aceitação e da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que tem a salvação para toda a humanidade. Ele vai demonstrar que a prática dos ensinamentos de Cristo quebra todas as barreiras existentes, principalmente nas questões racial, social e religiosa. Com isso vai mostrar que o Evangelho ele é liberto de qualquer tipo de preconceito. E por meio desta reconciliação de diversos grupos de pessoas, o livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar que o Império Romano não tinha com que se preocupar com o cristianismo, porque o cristianismo não era uma rebelião a Roma, mas ele era um grupo de pessoas que muito pelo contrário, era obediente ao Império. Ele cumpria as leis, apenas estava anunciando uma forma de compreender o que Deus tinha apresentado ao povo de Israel. Os 12 capítulos iniciais do livro dos Atos Apóstolos, ele vai mostrar aí a primeira comunidade que existiu no Templo de Jerusalém e ao redor do profeta, do apóstolo Pedro. Depois no início também, no primeiro capítulo, vai mostrar aí Jesus aparecendo e a sua ascensão aos céus e começando aí a pregação e criando a comunidade que vai se tornar chamada mais à frente de cristãos. A princípio é caminho, depois vai se tornar cristãos. Mas a partir do capítulo 9, Paulo aparece. E após a conversão de Paulo, ele vai começar a tomar mais parte do livro de Atos dos Apóstolos, porque Lucas vai acompanhar nas suas viagens. Do capítulo 1 ao 12, ele vai falar muito sobre Pedro e ao redor. Do capítulo 13 em diante, é ao contrário, é ao redor de Paulo. O foco vai ser Paulo. Por quê? Porque Paulo vai começar a fazer as suas viagens missionárias, espalhando o Evangelho, levando o Evangelho a todo o Império Romano. Então, Atos vai descrever o estabelecimento da igreja cristã, a missão da igreja cristã, os atos dos apóstolos, por isso esse nome Atos dos Apóstolos, e as suas viagens missionárias. Vai mostrar a conversão e as viagens missionárias de Paulo até a sua prisão, vai apresentar suas cartas e vai fazer uma ligação entre os evangelhos e as cartas. E aí podemos compreender uma coisa importante, que todos os demais livros, a maior parte, nem todos os demais não, mas a maior parte dos livros que compõem o Novo Testamento saem em períodos que estão ali constando no livro de Atos. É a mesma coisa quando pega livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e pega os profetas e começa a compreender os profetas,
Quando nós pegamos o livro dos Atos dos Apóstolos, a maior parte das cartas, as cartas paulinas, elas vão estar inseridas nesse período de viagens, que é quando Paulo escreve. Paulo foi fazer uma viagem, ele escreve. Paulo está preso, está escrevendo. Paulo retornou, ele escreve para as igrejas. Então, ele fazia as viagens missionárias para fortalecer o que ele ensinou, ou diante de alguma coisa que ele descobria, ouvia o que está acontecendo, ele ia orientar a igreja como deveria se comportar, ou aos seus líderes. Então, se pegarmos as cartas, nós vamos compreender. Eu vou dar um breve resumo disso aqui para você entender. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar isso. E se nós lermos Atos dos Apóstolos e passarmos a ler as cartas nessa sequência, fica mais fácil também a sua compreensão. Lembrando que a Bíblia foi montada de forma temática para a nossa compreensão e memorização. Então, por isso que ela não tem essa forma aí que é apresentada, né? E o livro dos Atos dos Apóstolos termina com a prisão de Paulo e seus discursos de defesa. Paulo tem, nesse livro consta as 3 viagens missionárias de Paulo, que é a primeira de Atos capítulo 13 ao 14, a segunda do capítulo 15 ao 18, a terceira do capítulo 18 ao 19. E através da narrativa que é contida nesse livro, nós podemos ver onde é que Paulo escreveu as cartas, simplesmente comparar. Eu vou fazer um resumo aqui, mas depois vamos explicar com mais detalhe em outro vídeo mais elaborado para você compreender. Após a primeira viagem missionária, quer dizer, ele fundou igrejas, trabalhou, quando ele volta ele escreve a carta aos Gálatas, estando em Corinto. Durante a segunda viagem, escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses, também estando em Corinto. Durante a terceira viagem missionária, escreve 1 Coríntios em Éfeso, 2 Coríntios na Macedônia, Romanos em Corinto. Durante a primeira prisão em Roma, escreve Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. As epístolas pastorais, ele escreve 1 Timóteo na Macedônia, Tito na Macedônia ou Corinto. E durante a segunda prisão em Roma, ele escreve 2 Timóteo. Então, as cartas vêm desse período de suas viagens e dá para entender, até lendo você consegue compreender isso, né? É muito fácil entender o livro dos Atos dos Apóstolos porque você consegue reconstruir a história da igreja cristã e dos Atos dos Apóstolos, como é que eles trabalharam. E aí as cartas paulinas vão mostrar o desenvolvimento das igrejas, da comunidade cristã que vai surgindo e se fortalecendo, e as igrejas surgindo, as igrejas como a gente tem essa ideia de hoje, começam em casas de oração, reuniões de orações, depois elas se tornam igrejas mesmo, vão crescendo através dessas cartas e mostrando que o evangelho foi se espalhando em todo o Império Romano. Bom, esse é o livro dos Atos dos Apóstolos, um livro histórico que é muito importante compreender. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like, compartilhar e fazer alguns comentários que você achar interessante. Até o próximo, nós vamos começar a falar das cartas e vamos entender um pouquinho do conteúdo de cada carta, ok? Um abraço e até o próximo.